Eu quero falar nessa noite sobre as 7 qualidades de Davi. Iremos meditar sobre isso e procurar ter essas qualidades que chamaram a atenção tanto de Deus quanto dos homens para Davi. 1 Samuel 16, do 14 em diante. Léo, ajeita o retorno aqui, por favor, para mim. Diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa-me estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O trágico fim de Saul. Verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Saul foi escolhido entre milhares de Israel para ser rei. Ele era um rei segundo os homens, pois o mesmo era o mais alto, dos ombros para cima, ele sobressaía em Israel. Israel pede um rei e Deus dá Saul. Saul foi cheio do Espírito Santo. Ele se encontrou com os profetas e ele profetizava, e a Bíblia diz que o seu coração foi mudado em outro, e virou um ditado: está Saul no meio dos profetas? Ele começou bem, ele venceu os inimigos, ele foi honrado, levantado por Deus, reconhecido pelos homens. Mas Saul pecou, Saul desobedeceu, Saul insistiu em pecar, desobedecer, e não houve nele arrependimento. Então a Bíblia diz: que trágico, o Espírito de Deus saiu do homem, e agora um espírito maligno, aqui diz da parte de Deus. Não é que Deus tem um espírito maligno, é que Deus liberou que esse espírito maligno lhe atormentasse, porque até os demônios, eles estão subordinados à ordem do nosso Deus. Não pense que Satanás está livre aí e faz o que quer, de maneira nenhuma. Deus é soberano, e Satanás só vai até onde Deus deixa que ele vá. Lembra de Jó?
vai, toca no que é dele, mas não toca nele. Satanás tocou em tudo que era dele, mas não pôde tocar nele. Na segunda fase, ele diz: toca nele, mas não o mate. Ele tocou em Jó, mas não pôde matar Jó. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele manda em cima, manda na terra e manda no inferno. Ele manda nos reis, nos homens e nos demônios. Você pode glorificar a esse Deus que é soberano. Então, seus conselheiros tiveram ideia. Saul, olha, tu fica aí endemoniado, atormentado, parece um esquizofrênico, tem dupla personalidade. Deixa que possamos buscar em Israel alguém que toque bem a harpa, para que quando tu estiveres atormentado, essa pessoa vai tocar a harpa e vai trazer um alívio. Não é a música em si, mas é a adoração que há na música. A adoração a Deus. E assim que falaram isso, um dos jovens, um dos conselheiros que assistia o rei, ele disse: eu conheço um homem, eu conheço um cara, e ele sabe tocar bem. Conheço ele. O nome dele é Davi, filho de Jessé, o belamita. Davi foi achado pelos homens e achado por Deus. Deus, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura homens, mulheres, jovens que sejam disponíveis para Ele, para que Ele encha do seu espírito e para que esses executem uma grande obra. E Deus está procurando aqui nesse lugar. Amém, queridos? Deus não procura belas vozes, Deus não procura adoração, não. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus ache a mim, que Deus ache a você. E não só Deus achou, como os homens acharam. Os homens viram, ele sabe tocar bem, ele pode cumprir esse papel. Será que as pessoas têm achado em nós alguém que possa ser usado por Deus? Será que as pessoas têm achado em nós uma resposta para os seus problemas? Será que as pessoas têm achado em nós algo que elas estão buscando? Porque as pessoas buscam algumas coisas, as pessoas buscam soluções, as pessoas buscam bênção. Eu quero dizer a você, querido, você é a resposta que muitos estão perguntando. Você é o instrumento, você é o canal, você é a resposta. Deus quer usar você. Deus quer usar você. E que a nossa luz brilhe entre os homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. As pessoas estão olhando para mim e para você, meus amados, no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança, na tua escola, faculdade, onde você estiver, onde você for. As pessoas estão olhando para mim e para você. Elas estão olhando o nosso testemunho. Será que nós temos dado um bom testemunho? Tem gente que diz: eu me importo com o que vão pensar de mim, eu lá estou preocupado com o que vão falar de mim. Tem que se preocupar sim, porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos chamados do bom perfume de Cristo. E Jesus disse que nós temos que brilhar. Jesus disse que alguém não pega uma lâmpada e coloca embaixo, escondida em um cesto. Não, coloca no velador, coloca em cima, para iluminar toda a casa. Vós sois uma cidade edificada sobre os montes. Nós temos que aparecer, não nós, mas a essência de Cristo que há em nós. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver que há uma diferença, ver que existe um referencial. Seja referencial de mulher de Deus, de homem de Deus, onde você for, onde você chegar. Amém, queridos? É difícil. Um exemplo: está difícil hoje em dia encontrar um emprego, sim ou não? Está difícil. Mas sabia que mais difícil ainda
é encontrar um bom empregado. Mais difícil do que achar um emprego é um empresário encontrar um bom profissional. Se procura, mas não se acha. Assim também Deus. Nós procuramos a Deus, mas Deus procura pessoas que possam ser íntegras, sinceras, retas, para que Ele possa encher, para que Ele possa usar para a glória do louvor do nome do Senhor. E Davi era a pessoa adequada. Existe uma obra a ser feita, e dentro dessa obra você é a pessoa adequada que o Senhor está procurando. Vem comigo, mantenha aberto 1 Samuel, mas vem comigo para Ezequiel 22 e o 30, por favor. Ezequiel fica nos profetas maiores, ele fica entre Lamentações e Daniel. Ezequiel, o 22 e o 30. Queria que todos abrissem esse texto. Você pode grifar aí na tua Bíblia: louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 22 e 30. Grife aí com a caneta, passa um lápis, escreva aí. Irmão, pode escrever na Bíblia, não é pecado não, irmão. É bom escrever, é bom anotar, para você ter as referências dos textos. Ok? Diz assim, Ezequiel 22 e 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ninguém achei. Não tinha um. Ele procurou um que pudesse ser um intercessor, que pudesse ser um justo, e ele não achou. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, e Abraão disse: Senhor, tu vai destruir o ímpio com o justo? Se ali houver 50 justos, tu pouparás por amor aos 50? E o Senhor disse: se houver 50 justos, eu poupo. Ele foi baixando, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Ali só havia um justo, que era Ló. E Deus o tirou de lá para destruir aquela cidade. Então a impiedade não é pela quantidade de ímpios, é a ausência de justos. A destruição não vem, tem muitos ímpios, mas não é por isso que vem a destruição. É a ausência de justos que vem a destruição. Que eu e você possamos ser reparadores de brecha. Que eu e você possamos ser intercessores, aqueles que oram, que choram pelos pecados da nação. Amém, queridos? Então Davi era esse cara, um verdadeiro adorador. Davi, ele usava a adoração como arma de guerra. Saul ficava endemoniado, ele tangia, ele tocava a harpa, e Saul tinha um alívio, aquele demônio saía, porque nós temos o louvor e a adoração como arma de guerra. Está difícil, adora. Está espinhoso, adora. Está triste, adora. Simplesmente adore o Senhor em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo. Davi diz: em todo tempo te louvarei, e continuamente o teu louvor estará nos meus lábios. Josafá venceu 3 nações poderosas, numerosas. Sabe como? Colocando na frente os cantores, colocando na frente os levitas, e cantavam: louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E enquanto eles louvavam, o exército inimigo, houve uma perturbação, um matou o outro, e foram todos dizimados e destruídos, porque eles estavam adorando. Quando você adora, teus inimigos caem por terra. Enquanto você adora, o inferno estremece. Paulo e Silas na prisão, meia-noite,
foram açoitados injustamente, açoitados por causa da palavra do Senhor. Mas os dois, à meia-noite, lá no cárcere, presos, começaram a louvar, começaram a adorar o Senhor. Aquele cárcere estremeceu, as cadeias foram quebradas, porque eles estavam adorando o Senhor. Então adore o nome do Senhor. A adoração é arma de guerra. Davi, ele foi reconhecido por aquele homem. Eu conheço um. Nós temos que ser conhecidos, pelo menos em 3 lugares. Primeiro deles é no céu, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém, irmãos? Não se perturbe, não queira se mostrar como mulher de Deus, não queira que as pessoas reconheçam que você é homem de Deus. Não force a barra, porque o Senhor conhece os que são seus. Se você é de Deus, se você é sincero, Deus lhe conhece. Pode ser que as pessoas nunca reconheçam você como mulher de Deus, como homem de Deus, mas Deus, Ele conhece os que lhe pertencem. Nós temos que ser conhecidos no inferno, irmãos. A Bíblia fala que 7 irmãos, ao verem Paulo expulsando demônios, acharam bonito, quiseram também fazer o mesmo. Aí havia um endemoniado ali, eles foram no endemoniado e disseram: Satanás, eu te conjuro no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ao demônio disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês são quem? Aquele demoniado deu uma pisa nos 7, rasgou suas roupas e eles fugiram nus. Mas o demônio disse: eu sei quem é Paulo, você tem que ser conhecido no inferno. Abrindo parênteses aqui, esses dias eu cheguei na casa lotérica para pagar uma conta, e uma moça escreveu algo junto com as minhas contas e colocou. Eu nem conhecia a moça, e ela colocou, e tinha ali um pedido de oração. Ela disse: pastor, ore por mim e tal. Eu peguei aqui pedido de oração, guardei e fui orar. Eu achei bem interessante isso, porque as pessoas nos conhecem. Onde você chega, as pessoas conhecem quem você é. Existe uma essência. Eu já vi crentes que eu reconheci de longe. Pessoas já me reconheceram como crente sem nunca ter me visto, porque existe uma essência. E abrindo parênteses, quando eu coloquei isso no nosso grupo da igreja, aí uma irmã que teve que viajar, teve que morar em outra cidade por algumas circunstâncias, ela disse: pastor, o senhor é conhecido não só pelas pessoas, o senhor também é conhecido no inferno, porque nessa noite eu tive um sonho que o demônio me dizia: você não está mais naquele lugar, agora eu vou pegar você. A cobertura que faz a diferença. Ela teve que sair, foi morar de cidade, mas o demônio disse: olha, tu não estás mais lá, agora eu vou te pegar. Existe uma cobertura. As pessoas pensam que isso é bobagem, isso é besteira. Não é por mim, porque eu sou nada, sou ninguém, mas é a unção que Deus coloca na vida daquele que Deus chama. Amém, amados? Não é mérito meu, eu sou gostosão, cheio de unção. Não, mas é a unção, e a unção vem dele, e é dele, é para ele, a glória é dele, o louvor é dele, meu irmão. E Satanás tem essa estratégia de tirar do lugar que Deus colocou para destruir. Teve uma família que saiu esses dias e eu disse: olha, nem vieram me dizer que saíram. Quando precisava de oração, de ajuda, vinha. Antes do culto vinha, pedia para vir, para orar, para ajudar. E nós estávamos disponíveis. Agora, para sair da igreja, nem uma mensagem no WhatsApp mandaram. Saíram, quiseram ir embora. Isso é estratégia para tirar de onde Deus colocou. Não que o ministério não tenha cobertura, mas é um lugar que Deus colocou, amado. Nós temos que saber isso. É o lugar que Deus colocou. E Deus os colocou aqui. E Satanás muitas vezes tira para derrubar. Eu tenho uma experiência muito forte, que foi um casal. Um jovem que saiu das drogas. Deus libertou das drogas, vício. Fumava, bebia, usava drogas. Deus libertou ele na nossa igreja. Deus o libertou, e ele estava bem, estava firme. Mas o diabo é astuto, e o diabo colocou na cabeça da mulher dele e dele
Eles não eram nem casados na época, casaram na igreja, receberam a bênção. Né? Casaram na igreja, não, casaram quando estavam na igreja, só no civil, receberam a bênção, orando por eles, estavam firmes, estavam alegres, estavam abençoados, Deus estava abençoando. Aí de repente o diabo colocou na cabeça deles para ir sair da igreja. Ele me chamou depois do culto, e eu botei a mão no ombro dele, e aí disse: o que é que quer falar? Ele disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Aí eu tirei a mão. Aí eu disse: por quê? Ele disse: porque Deus mandou. Aí eu disse: se Deus mandou, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas Deus mandou mesmo. Quando eu disse isso, a mulher veio com 2 quentes, 2 fervendo. Disse: Deus mandou, tal. Deus falou comigo. Eu disse: amém, mano. Já que Deus mandou, quem é Flávio Pinto para falar alguma coisa diante da palavra de Deus? Não é verdade, irmãos? Se Deus mandou, então vai. Naquela mesma noite, eu tive um sonho muito forte. Eu sonhei que havia um demônio imitando a voz de Deus no ouvido dela. E na mesma hora eu dizia: não é Deus, é um demônio imitando. E eu falava isso e me acordei. Só que já era tarde, não era mais na nossa igreja, tinha ido embora. Então não podíamos fazer mais nada. Resultado: separação. E os 2 estão desviados. Voltou para as drogas, voltou para o mundo. Então, amados, temos que ter muito cuidado com isso. Temos que estar debaixo do lugar e da cobertura que Deus nos colocou. Então, Davi era conhecido no céu, na terra e no inferno. E aqui no versículo 18, tem as 7 qualidades de Davi. E eu quero começar a pregar em cima delas. Que diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um, filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar. Primeira qualidade, primeira característica: sabe tocar. Mas aqui não era apenas um bom instrumentista, mas Davi era mais do que um tocador. Porque Deus não procura tocadores, Deus não procura belas vozes, Deus procura instrumentos, Deus procura homens e mulheres de Deus que possam fazer a diferença. Pessoas que são chamados para isso, irmãos. Eu já vi, certa feita fomos a um evento, e ali foi cantar uma banda. Eles tinham saxofone, trompete, eles tinham guitarra, baixo, teclado, os melhores da cidade tocando. Eles tocaram e ninguém sentia nenhum arrepio, sentia nada, unção nenhuma. Aí veio uma banda tocar. A banda tocava telengo-tengo no violão. Mas quando eles começaram a tocar, a unção desceu, a glória desceu, a presença desceu. Assim era Davi, um verdadeiro adorador. O salmista da Bíblia não era só um tocador, mas um adorador do Senhor. Um homem que escreveu lindos salmos de louvor e de adoração. Um homem que é um exemplo de louvor e de adorador na presença do Senhor, que sabe tocar. Isso fala também da excelência no que fazia, irmãos. Nós temos que buscar fazer as coisas para Deus e fazê-las com excelência. Não se pode, é para Deus. Às vezes tem gente que tem essa mentalidade: é para Deus, é para a igreja, faz de qualquer jeito. Vamos pegar uma roupa para a igreja, manda essa rasgada, essa furada, vou fazer. Eu chego mais tarde, não é pontual, não é dedicado, querido. A Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde um dia tu vais, não há obra, trabalho e conhecimento algum. Faça o melhor, se dedique e faça com excelência. Todo mundo tem um chamado. Chamado não é só estar aqui no altar. Todo mundo tem um chamado. Alguns serão intercessores, alguns são chamados para contribuir financeiramente, alguns são chamados hoje em dia para mexer com internet, com rede social, alguns são chamados para a área social. Cada um tem uma chamada.
O que Deus colocar em tuas mãos, para aquilo que Deus te chamou, faça o melhor. Faça com excelência, em nome do Senhor Jesus. Porque é para Deus, e Deus só recebe aquilo que é feito com excelência. Davi com certeza se dedicava, aprendeu a tocar a harpa, aprendeu a tocar o instrumento, e tocava divinamente, porque ele se esforçou para fazer o melhor. Segunda qualidade, que diz mais, que sabe tocar, é o quê? Forte. Aqui não fala apenas da robustez e da força física de Davi, mas essa força aí era uma força interior, porque tem tradução que diz animoso. Forte, tem tradução que diz animoso. Então é algo que vem daqui. Foi quando Deus falou com Josué: Josué, seja forte, não foi, irmãos? É para Josué ir para a academia, malhar, levantar peso? Não, irmãos. Era para Josué ser forte aqui, ó. Porque lutas viriam, guerras viriam, e ele tem que ser forte, ele tem que ser animoso, ele tem que ser animado aqui dentro. Amém, queridos? Tenha bom ânimo, seja forte. Se no dia da adversidade te mostras frouxo, pouca é a tua força. Há uma força interior, e ela vem de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os jovens cansam, se fadigam e até desmaiam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Seja forte diante das lutas, dos problemas, da adversidade. Seja forte. A força interior, não a força sua, a força que vem do alto, a força que vem de Deus. A Bíblia diz que pessoas da fraqueza tiraram força e se fizeram poderosos na batalha. Da tua fraqueza, tire força. O apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ah, querido, que Deus te fortaleça, fortaleça teu coração, fortaleça a tua mente, fortaleça o teu interior. Davi era forte. E o que mais, igreja? Valente, destemido, não fugia das batalhas. Era Davi. Não tenha medo, queridos. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temas, porque eu te ajudo. Quando Jairo chega com Jesus e dizem: Jairo, não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Jesus diz: não temas, crê somente. Não temas, creia. Não temas, creia. Seja destemido. Não tenha medo dessa luta, da adversidade. Enfrente as tuas batalhas. Não fuja da guerra, meu irmão. Não se esconda numa caverna. Não corra. O Senhor é contigo. E eu e Deus, você e Deus, somos maioria. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não temas. Quarta característica, depois de homem valente, o que é que vem? Oh, glória. Homem valente, homem de guerra. Primeiro ele era homem. Ah, eu quero ser homem de Deus, mulher de Deus. Primeiro seja homem, de verdade, de vergonha, de palavra. Depois primeiro seja mulher, de honra, de verdade, para depois ser de Deus. Era homem. Homem está em extinção. Só se vê, se encontra em cativeiro. Não é verdade, irmãos? Homem que eu falo não é o sexo masculino, não. Não é apenas aquele que é hétero, porque ser heterossexual na nossa geração já é muita coisa, não é, irmão? Ser homem, gostar de mulher
E mulher ser hétero, gostar, já é muita coisa. Porque, amados, nos últimos dias serão como Sodoma. O que é isso? Será como Sodoma, é comparado. Os últimos dias é comparado como Sodoma. Por quê? Porque o homossexualismo está se multiplicando, vai se multiplicar cada vez mais, irmão. A mídia, ela vive disso. Vocês tenham cuidado com as suas crianças, com o que elas acessam na internet. Tem um cara aí que, Felipe Neto, não é isso? Felipe Neto, que ele tem muitos seguidores. O cara é um instrumento de Satanás. Esses dias ele deu uma entrevista, quem tem feito deve ter visto, não é? Deu uma entrevista dizendo que a coisa mais natural que tinha era o sexo, e dependia se era entre homem e mulher, heterossexual, homossexual, que é um tabu, sexo é um tabu, não sei o quê. Misericórdia, amados. Então existe um estímulo para isso. Marcelo Crivella, ele cumpriu a lei, mandou lacrar na Bienal, lá no Rio, todas as literaturas LGBT. Foi uma coisa, né? O povo ficaram revoltado contra ele. O próprio Felipe Neto disse que ia distribuir não sei quantos mil livros lá com a temática LGBT. E ele distribuiu. Tanto é que ele mandou a mãe embora do país com medo de retaliação. É uma guerra que está aí. Há um estímulo para a homossexualidade. Cuide dos seus filhos. Cuide das suas crianças. Não deixe elas expostas à internet sem ninguém saber, sem ninguém ver, sem você ter um controle, sem você ter um acesso ao que elas estão acessando. Cuidado, eu sei que não tem como fugir. Hoje em dia da internet, a internet está aí, meus amados. Não vamos também alienar nossos filhos, mas tenham um controle, comece a ver, observe, olhe o histórico do que tem sido visto pelo teu filho na internet. Bloqueie muita coisa, porque o negócio está sério. Então ele era homem e de guerra. Homem de guerra. Seja homem de guerra. Seja mulher de guerra. Tem pessoas que não têm vitória porque não são pessoas de guerra. Foge da guerra. Foge da luta. Foge da batalha, meu irmão. Irmão, se Satanás está se levantando, por que você está com a cara para cima? Se há uma ação maligna no teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua família, na tua vida, e você está com a cara para cima, dormindo até meio-dia, não faz um jejum, não acorda de madrugada, ei, seja alguém de guerra. Satanás te levantou, se levante mais ainda, meu irmão. Existe uma ação maligna, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus. Tem pessoa que Satanás está cirandando, faz o que quer e vive o cara para cima, como se nada estivesse acontecendo. Existem tempos que a guerra é sempre, mas existem momentos que a guerra tem que ser intensivada, irmãos. Tem que ser intensivada. A consagração tem que ser maior. O jejum tem que ser mais prolongado e mais vezes. Está em guerra, está como se nada estivesse acontecendo. Está igual a Davi. Era o tempo dos reis irem para a guerra. Davi ficou no palácio. Acordou tarde, ficou passeando. Meu irmão, é tempo de guerra. Entra nessa guerra, nessa peleja. Como é que você quer vitória se você não guerreia? E as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Vai para um jejum, vai para a oração, vai para a consagração, vai buscar a Deus. Acorda de madrugada, chama a atenção do Senhor. Não perca culto nem de boneca. Tem gente que não devia perder culto nem de boneca, da luta que está, mas fica em casa. Tem culto hoje, tá tudo, então deve estar tudo bem, né? Eu imagino isso, irmão. Quando as pessoas deixam de ir para o culto, não, deve estar nadando na bênção. Nem para o culto vem, não participa de nada, deve estar uma maravilha. Porque a tendência, eu até falei isso aqui no tabernáculo, quando nós estamos confortáveis, a tendência é ficar acomodado. Não se acomode. Estamos em guerra. Davi era homem de guerra. Em quinto lugar,
Acompanhe comigo o verso 18. Homem de guerra, sisudo em palavras. O que é ser sisudo em palavras? Ele falava com bom senso. Lá em Tiago diz: se um homem conseguir refrear a língua, ele é varão perfeito. A língua é igual uma fagulha que põe fogo numa floresta. As queimadas na Amazônia. Vocês já acham que é um monte de fogo que bota? Não, irmão. Uma fagulhazinha. E o fogo pega. Um fogozinho, qualquer. Um cigarro. Sabe que tem um cigarro pode pegar fogo na floresta inteira? Assim a língua. Algo pequeno, mas que se gaba de grandes coisas. A língua é igual a um leme do barco, do navio, que aquele que está pilotando, ele coloca para onde quer, mas o leme é tão pequenininho comparado com o navio. Assim a língua, meu irmão, é um pequeno órgão, mas ele se gaba de grandes coisas. Refreia a língua, seja sisudo em palavras. A Bíblia diz que até o tolo é tido por sábio quando se cala. Seja tardio para falar, tardio para se irar. Sisudo de palavras é quem mede as palavras. Nem tudo eu posso estar falando, nem tudo eu posso estar me intrometendo, nem tudo eu posso estar metendo a minha língua. Nós aprendemos aqui, há algum tempo atrás, sobre o Lashon Hará. Lashon Hará é uma expressão judaica. Lashon Hará é língua maligna, onde no Lashon Hará a pessoa não fala da pessoa, mesmo que seja uma verdade. Mesmo que seja uma verdade, não fale, não se intrometa. Tem pessoas que morrem pela língua. É igual o peixe, morre pela boca. Não consegue se calar. Seja sisudo em palavras. Avalie antes de falar. A Bíblia diz que saia da vossa boca unicamente uma palavra que edifique aos que ouvem. Pensa, edifica. Fala não então. Edifica, fale. Se não edifica, se cale. Davi era sisudo em palavras. Em sexto lugar, o que mais Davi era? De boa aparência. Tem uma tradução que diz que ele era de gentil presença. Uma presença agradável. Será que nós temos sido uma presença agradável? Quando alguém sabe que você está chegando, a pessoa se alegra e diz: eita, lá vem. Porque tem gente que quando chega arruma uma confusão, onde chega arruma uma briga. A pessoa chega, o ambiente já fica pesado. É ou não é? Não tinha que é assim? O negócio está leve, chegou, pesa. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa que saiba sair e entrar e deixar a porta aberta, irmão. Não seja uma pessoa que se intromete nas coisas, uma pessoa chata, uma pessoa que coloca defeito em tudo. Mas seja alguém discreto. Eu acho tremendo a vida de Caleb. Caleb passou 40 anos no deserto. Só se ouve dele no tempo que ele, em Cades Barnea, que ele prosseguiu em seguir a Deus, que ele teve um relatório diferente dos 10 espias. E depois lá em Josué, 45 anos depois, o homem aparece. Sabe o que era isso? Ele era um cara discreto. Não queria aparecer, não arrumava confusão, não arrumava... Era na dele. De gentil presença. Eu vou repetir essa frase. Saiba entrar e saiba sair. E mantenha a porta aberta. Amém, irmãos? Sétima qualidade. E essa é a que depende as demais qualidades de Davi. E o Senhor
era com ele. É o que faz a diferença, amados. É a presença do Senhor em nossas vidas. Se Davi, ele era um adorador, sabia tocar, se era forte, animoso, se era valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, tudo isso era porque Davi era cheio do Espírito Santo. Você pode dizer, mas está no meu DNA, não tem essas qualidades, eu tenho coisas em mim que é contrário a tudo isso. Eu não sou uma pessoa que faço as coisas com excelência. Eu não sou animoso, não sou animado, não sou forte, não sou valente, não sou homem de guerra. Eu falo tudo, não sou sisudo em palavras, não sou de gentil presença. Isso não nasceu com Davi. Davi tinha isso, porque no capítulo 16, o profeta Samuel derramou o óleo sobre a cabeça dele, ungiu, unção. A unção tipifica, representa a presença de Deus na minha vida e na tua vida. O que faz a diferença é a unção. Amém, queridos? Davi, o Senhor era com ele, porque Davi era cheio de Deus. Amém, amados? A Bíblia diz, não vos embriagueis no vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está no imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Não é Deus que vai me encher, sou eu que vou me encher do Espírito Santo. Como isso? Lendo Bíblia, adorando, me santificando, ouvindo o que edifica, fugindo do mal e da aparência do mesmo. Eu vou me enchendo, me enchendo, me enchendo, me enchendo do Espírito Santo. E as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer, Deus é com ela, Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é com ele. As pessoas vão perceber a presença de Deus em nossas vidas. O que faz a diferença não é a tua beleza, não é o teu corpo, não é o teu cabelo, não são os teus títulos, não é a tua formação acadêmica. O que faz a diferença é a presença de Deus em nossas vidas. Fiquemos de pé, amados. E eu quero orar por essa unção na tua vida. E eu quero orar por essa unção na minha vida. Deus quer derramar a unção dele na tua vida. Deus quer derramar a unção dele na minha vida. Ajuda aqui, Léo. Eu queria que você saísse do seu lugar. Venha estar aqui à frente para nós encerrarmos o culto aqui. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar. Tira os retornos, por favor. Pode vir, pode vir, pode vir. Deixa virado para mim esse, Léo, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Sai do seu lugar. O que fez a diferença foi a unção. Podem vir. O que faz a diferença é a unção de Deus na tua vida. Deus quer te encher dele. Amém, irmãos? A unção é a presença. E essa presença faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Você quer ser ungido, você precisa ser ungido por Deus. Ser cheio do poder, da glória, da graça. Se Davi era esse cara, se Davi tinha essas qualidades, é porque a unção foi derramada antes na cabeça dele. E a unção faz a diferença. Unção não é só o poder, não é só dons, manifestação de poder, não. Você é ungido quando você ajuda as pessoas, como Davi ajudou Saul tocando a harpa. Deus quer te ungir, Deus quer te encher dele, e Deus quer te usar para a glória dele. Amém, amados? Nós vamos orar por vocês. Queria que Ederaldo viesse aqui, Paulo e Fabiana, me ajudar, por favor. Vamos ungir vocês. Não demore orando, não demore, só ungir. Só unja, derrama óleo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por você.
vocês. Pode ir orando, feche seus olhos. Vai recebendo aí. Pessoal, ajude aí os irmãos na oração. Você é ungido. Que a unção de Deus venha sobre a tua vida. Seja ungida. O Senhor te unge. O Senhor te unge. O Senhor te unge. Receba unção de Deus. 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 Vai recebendo aí. Receba unção de Deus sobre a tua vida. Receba unção de Deus. Ungido de Deus. A unção de Deus está na tua vida. Vai recebendo aí essa unção. Vai recebendo aí essa graça. É a unção que faz a diferença. É a unção que te dará sabedoria. É a unção que te dará graça. É a unção que te dará poder. É a unção que te fará vencer as guerras, as batalhas da vida. Essa unção faz a diferença. Receba essa unção aí aonde você está. Seja cheio de Deus, cheio da unção, cheio do óleo, cheio da presença, cheio da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Não queira prender. Não queira paralisar a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quebrar agora toda a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.